Boa tarde, eu sou a Francisca e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da estética na comunicação. Uma das coisas que mais chamam a atenção nos dias de hoje é que nós vivemos num mundo extremamente visual. Tudo se olha pelo celular, pelo notebook, o TikTok, as mídias sociais. Então, nós precisamos perceber um pouquinho qual a importância real da estética, de todas essas coisas, como que nós recebemos, como que nós lidamos com a estética das comunicações que chegam para nós e que nós efetivamente fazemos para o outro. A comunicação significa literalmente tornar comum, ou seja, criar na mente do receptor uma ideia ou imagem similar àquela que está na mente do emissor, ou seja, tudo aquilo que eu recebo como comunicação, quem a direcionou para mim tem a intenção de que eu saiba o que ele sabe, ou pelo menos que eu responda positivamente ao que ele quer, de acordo com o que está na mente dele. Então, quando eu vou me comunicar com alguém, a minha intenção é que o outro saiba exatamente o que está na minha mente e que ele reaja positivamente ao que eu espero dele. Por isso, eu vou criar N formas de me comunicar. Ou eu vou usar uma figura, ou eu vou escrever algo, ou eu vou falar, vou criar um vídeo. Enfim, eu vou, de alguma maneira, mostrar para ele de forma visual ou de forma auditiva, eu vou levar até as suas sensações, aquilo que, aos seus sentidos, aquilo que faz com que a pessoa receba as informações e leve até o seu cérebro, né, que é paladar, olfato, visão, audição e tato, eu vou usar essas ferramentas para conduzi-lo a saber o que está na minha mente, para que ele saiba exatamente, para que ele tenha em comum comigo um determinado conhecimento. Tá? E, pensando nisso, a gente precisa entender que comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende, como bem falou Duda Mendonça. Eu nunca posso entender que eu disse algo e o outro já assimilou. Por quê? Porque ele é outro. Ele não está na minha mente, ele não sabe o que eu sei. Nem sempre a minha transmissão ela é clara, objetiva, nem sempre o conceito que eu quero passar é simples, nem sempre o outro está bem para receber essa informação. Então, eu preciso entender que a comunicação ela tem algumas nuances que precisam ser percebidas. E hoje o que a gente vai falar sobre a parte estética, como que o ser humano, o ser moral, o indivíduo, como é que ele lida com a estética de uma comunicação. Nós não vamos falar aqui sobre como escrever, como falar, mas simplesmente pensando em como que o ser ético e o ser moral recebe uma comunicação, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O Platão, ele disse a seguinte frase: o belo remete ao bem. Toda a ideia de comunicação, ela é baseada, como a gente falou um pouquinho, sobre um aspecto estético. Um texto bem escrito, uma imagem, uma fotografia bem feita. Não interessa se uma fotografia, por exemplo, ela vai mostrar uma imagem bonita, mas se ela foi bem retratada, é isso que nós estamos falando. E quando nós olhamos algo de forma estética, nós percebemos a primeira coisa é se ela é bonita ou é feia. Normalmente, nós lidamos com o que é bonito, com aquilo que chamamos de belo, do ponto de vista moral e ético. Por exemplo, quando uma criança faz uma coisa errada, o papai e a mamãe dizem assim: que coisa feia, você não devia ter feito isso. Você vai crescer e vai ficar feio. Você quer ser uma pessoa feia? Ou, por exemplo, agora em ambiente de guerra, quando nós vemos pessoas voluntárias fazendo atos heróicos, nós falamos assim: puxa, olha que bonito que aquela pessoa fez. Ou seja, eu sempre ligo aquilo que é bom ou ruim à estética. Nós achamos que lidamos com a estética do ponto de vista só de bonito e feio, mas não é. Eu recebo aquilo como algo moralmente bom ou moralmente ruim.
Se é bonito, é bom. Se é feio, é ruim. É assim que nós entendemos a comunicação. Portanto, quando eu vou fazer uma comunicação, essa é a premissa básica. Porque para que o que eu falo tenha credibilidade, ele precisa aparecer como algo bonito, como algo bom. Para que eu receba algo que tenha credibilidade, aquilo tem que ser agradável a mim, tem que ser algo que me remeta a coisas boas, porque aí eu vou aceitá-lo como ético, eu vou aceitá-lo como moralmente aceitável, então está tudo bem, aquela informação, aquela comunicação vai ser recebida. O belo se apresenta em três propriedades. O que nós chamamos de bonito? O que nós chamamos de feio? O que é o belo? Né? O que é a beleza? Normalmente, beleza ela tem a ver com medida, aquilo que é esteticamente harmonioso, que tem medidas que se completam, né? E que tem uma harmonia em si. E quando eu vejo algo que é harmônico, a primeira coisa que eu sinto é uma sensação de conforto, de prazer. Isso mexe com a minha emoção. Veja bem, eu recebi uma informação através dos meus sentidos. Esses sentidos levaram uma informação ao meu cérebro. E o que está começando a decodificar essa informação são os meus sentimentos. Então, eu olho algo e acho prazeroso, gosto do que eu vejo. Entendo aquilo como algo confortável. Então, a medida, a harmonia que tem aquela comunicação, mesmo escrita, mesmo falada, mesmo visual, todos têm uma medida. Por exemplo, a medida de uma fala. Se eu tenho uma norma culta, se eu tenho uma gíria, se eu tenho o vocabulário coloquial do dia a dia, todas essas coisas, elas têm uma forma por si só. E essa harmonia, ela é confortável a mim, e se ela é confortável, ela me traz prazer. Outra coisa é a beleza propriamente dita. O que é bonito? O que é feio? Normalmente, nós trabalhamos com o conceito de bonito e de feio a partir da cultura onde eu estou inserido. No Brasil, a mulher ou o homem, né, que se bronzeia, que tem a pele bronzeada, é bonito. Se nós formos para o Japão, por exemplo, muitas pessoas vão para a praia com máscaras no rosto para não tomar sol, porque lá o conceito de bonito é a pele branca. Então, a beleza, ela não é universal, ela é voltada para a cultura, para o meio onde eu vivo, para o ambiente onde eu fui criado. Então, a beleza tem a ver comigo, tem a ver com quem eu sou, aonde eu estou. E os conceitos, a minha cosmovisão de mundo, como eu enxergo o mundo. Então, a partir da forma como eu enxergo o mundo, eu consigo classificar as coisas em dois ambientes, o que é bonito e o que é feio. E o que é bonito e o que é feio, voltamos lá atrás, falando da questão do ético e do moral, eu sempre vou classificar o bonito como algo aceitável e algo moralmente bom, e o feio como algo moralmente ruim. Por isso, nós precisamos sempre avaliar essa questão do belo e do feio, do bonito e do feio, porque isso tem mais a ver com construção social, com construção do ambiente em que eu vivo, do que propriamente da coisa que eu estou vendo ou da comunicação que eu estou recebendo. E a outra questão é verdade. Quando eu recebo uma comunicação, se ela é uma fotografia, se ela é um filme, se é um vídeo, se é algo escrito, quando ele é bem escrito, quando ele é bonito, quando ele tem essas outras duas propriedades de medida e de beleza adequadas, e elas estão harmônicas entre si, a primeira coisa que acontece comigo é tomar aquela comunicação como verdade. Eu aceito aquilo como uma verdade, por quê? Porque o todo autentica aquilo que está sendo comunicado. Então, o belo, para mim, ele é algo que produz o sentimento de conforto, é algo que me produz o sentimento, o conceito, me traz à mente, me traz à memória o conceito de confiável, porque é moralmente correto, e me traz a tranquilidade de que aquilo é verídico e, portanto, é autêntico, e por isso eu posso confiar, eu posso crer que aquilo será bom para mim.
E aqui a gente tem um problema, porque se eu, por exemplo, alguém que quer fazer uma comunicação fraudulenta, como os golpes que nós temos visto, alguns dias atrás, um determinado rapaz entrou no Tinder e com algumas imagens bonitas fez um monte de vítimas, de mulheres. E as pessoas falam, olha, a pessoa está, a mulher queria porque queria o dinheiro do cara. Não necessariamente. Ou, ao contrário, quando um homem se deixa levar por uma mulher bonita. Não é só pela questão de interesse financeiro, tem isso também, mas a questão primária é que quando nós achamos algo do tipo, a primeira coisa que acontece na nossa mente é justamente a ideia de que aquilo é confortável, que aquilo é autêntico e que aquilo é moralmente correto, aquilo é moralmente bom. Primeira coisa, as outras, elas vão seguindo posteriormente, mas a primeira informação subjetiva, a primeira reação é que a beleza é algo no qual eu posso confiar. E aí nós temos o próximo. Quais são os agentes da comunicação? Quando nós pensamos que a comunicação é algo que mexe mais com a minha emoção e que traz à tona de forma muito rápida a minha cultura, a minha cosmovisão de mundo, sem que eu tenha que ficar pensando muito, nós pensamos que o emissor é a pessoa responsável por trazer uma comunicação autêntica, uma comunicação verdadeiramente confiável. Então, a confiabilidade daquela comunicação não está em quem recebe, está em quem emite essa comunicação. O receptor, ele é o produtor de resultados, ele vai, como é que fala? Assimilar o que foi recebido, por quê? Porque a comunicação, antes de mais nada, ela vai mexer com as suas emoções e vai trazer à tona de forma automática, de forma bastante reativa, ele vai reagir aos estímulos recebidos, então, sem pensar muito. A mensagem, o assunto, ele precisa ser possível de ser decodificado. Então, quando eu estou comunicando com o outro, eu preciso entender que eu preciso deixar o assunto de forma muito clara para que isso transcenda a esses sentimentos e essa primeira reação comum que todas as pessoas têm. Eu preciso tentar comunicar de uma forma, trazer uma mensagem que a pessoa possa realmente entender a parte dos seus sentimentos, a parte das suas reações automáticas, ela possa entender o que eu estou falando para ela, o que eu estou tentando comunicar a ela. E também, do outro ponto de vista, quando eu recebo informação, eu preciso pensar que essa informação, ela precisa ter uma mensagem muito clara. Se eu peguei uma mensagem em que ela não é clara, eu não consigo decodificar de forma simples e objetiva, muito provavelmente, ou ela é fraudulenta, do ponto de vista de que eu vou cair num golpe mesmo, ou tem algum outro problema aí, mas normalmente há coisas escusas, porque toda mensagem idônea, ela é simples e ela está muito fácil de ser percebida. O canal é o meio de comunicação. Quanto mais esse canal ele é harmônico, ele é bonito e ele vai transmitir a verdade. Vai ser mais simples de se encontrar a verdade. Do outro ponto de vista, quando alguém tenta fazer algo fraudulento, quando o canal vem com palavras esquisitas, fontes disformes, ou não se consegue perceber o todo de uma maneira muito clara, muito provavelmente ele vai trazer uma fraude, porque eles estão, o fraudulento, ele conhece esses princípios aqui, né? Conhece essa questão de como que é a reação humana à comunicação. Então, se o canal, ele vem com bastante coisas que eu fico olhando sem saber claramente o que eu estou vendo, fica mais fácil para que eu seja conduzido ao erro, para que o receptor seja conduzido ao erro. O código, ele precisa ser dentro daquilo que eu consiga compreender no meu vocabulário. Se é norma culta,
A grande maioria das pessoas sabe uma outra palavra, mas vai demorar mais para pegar o todo, porque normalmente no nosso dia a dia usamos mais vocabulário coloquial, as gírias. Então, eu preciso, ao me comunicar, prestar atenção na forma que eu estou falando com o outro, usando as palavras, o idioma correto com o outro, para que ele possa perceber de forma clara, rápida, objetiva o que eu quero dizer. E se eu estou recebendo essa informação e o idioma não é claro, as palavras não são objetivas, o vocabulário usado ali não faz parte do meu cotidiano, mais um aspecto sobre o qual eu preciso ficar esperto para que não recebam uma comunicação fraudulenta e caia nela. O contexto é a situação que gerou a necessidade. Normalmente, nós recebemos muitas comunicações de acordo com o que nós utilizamos. Eu entro na internet, procuro um determinado produto para comprar, logo vem aquela enxurrada de comunicação daquele produto que eu quero comprar, sempre visando a minha necessidade. Olha, se ela tentou comprar uma vez, então vamos enxurrada de informação para que ela clique em algum lugar e já compre, sem pensar em empresto, sem pensar em que tipo de site que está entrando. Então, a comunicação fraudulenta, ela pode ser gerada a partir da minha necessidade, certo? Então, eu preciso ficar esperto a todos os outros itens anteriores, porque quando eu manifesto a alguém ou dentro da própria internet, a necessidade de comprar alguma coisa, isso por si só vai gerar um contexto para que alguém possa fazer o fraudulento, ou também, no nosso caso, quando vamos comunicar com o outro, precisamos buscar atender às necessidades dele. Uma comunicação, ela é muito melhor recebida se ela vai ao encontro, se ela abraça a necessidade do receptor. Quando ele não tem interesse, fica muito mais difícil. E ruídos é tudo aquilo que interfere na comunicação e no raciocínio. Quando eu recebo uma comunicação fraudulenta, normalmente o excesso de imagem, o excesso de tópicos, palavras inadequadas, elas vão criar um ruído e eu não vou conseguir perceber o que está ali adequadamente. De um certo ponto de vista, isso seria o ideal, porque aí eu já não continuo. Mas há muitas pessoas que, na dúvida, vai lá e clica, vai lá e faz o errado, ou responde da forma errada, até mesmo dentro de uma conversa. Nós podemos mensurar aí a questão as pessoas acabam falando demais sobre a sua própria vida em ambientes de fila de banco e outras coisas, justamente por quê? Porque não pararam para pensar nesses ruídos, vão fazendo perguntas e vão respondendo e não prestaram atenção. Então, o ruído, ele é positivo quando eu sei que ele existe e ao percebê-lo, eu vou tomar cuidado, ou se eu estou desatento, e ele é ruim quando eu estou desatento, não percebo esse ruído e entro de qualquer jeito dentro de uma situação, certo? E aí, para a gente terminar, nós temos aqui, compreender como lidamos com a estética da comunicação nos capacita a melhorar a minha comunicação com o outro. Então, a nossa comunicação com o outro, ela vai ficar muito melhor se eu compreendo que o ser humano como um todo, ele não é só a razão, mesmo dentro do ambiente profissional. Ele não é alguém que só está ali tecnicamente mensurando as informações recebidas. Ele também vai receber essas informações via sentimentos e via cosmovisão, via emoções. Eu preciso perceber isso. Então, a estética tem que gerar essa atratividade, tem que gerar um certo conforto para que o outro possa receber de maneira mais adequada. E também nos capacita a validar se a comunicação recebida é idônea ou não. Porque quando eu entendo que, do meu lado, quando eu recebo uma comunicação, eu posso estar avaliando ela, não do ponto de vista racional ou do ponto de vista técnico, mas estou avaliando essa comunicação do ponto de vista emocional, eu posso prestar atenção, parar e decidir se buscar outros mecanismos para validar se
comunicação é idônea ou não. Ou até mesmo eu não estou recebendo algo fraudulento, mas apenas pelo fato de sair comprando tudo que aparece pela minha frente, simplesmente porque estou recebendo muita comunicação de vendas. Então, é importante nós percebermos que a estética dentro da comunicação não é apenas uma questão racional, ela é primariamente algo emocional e que a gente precisa prestar atenção nisso. Eu termino por aqui, muito obrigada a todos vocês pela atenção.